Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Olha, o Sertãozinho está muito próximo do título da Série A3 do Campeonato Paulista. Ontem, quarta-feira, no dia 9 de abril, aconteceu o primeiro jogo na cidade de Sertãozinho, entre Sertãozinho e Monte Azul. Os dois já subiram para a Série A2 do ano que vem. E o Sertãozinho fez 3-1 no Monte Azul. Sertãozinho, a melhor defesa do campeonato. Monte Azul, o melhor ataque do campeonato. E nessa... vamos ver quem é o melhor. O melhor ataque é a melhor defesa. A melhor defesa tomou um gol e o melhor ataque só fez um gol. O Sertãozinho fez 3. O último dele já aos 48 do segundo tempo e abriu uma vantagem espetacular, hein? O jogo de volta acontece agora sábado. Neste sábado estou gravando o vídeo quinta-feira, dia 10 de abril, ou seja, dia 12, 3 da tarde, na cidade de Monte Azul Paulista. O Monte Azul vai ter que vencer por 2 gols de diferença para ir para os pênaltis. 2 gols de diferença para ir para os pênaltis. 3 ou mais para ser campeão no tempo normal. Olha que bela vantagem, hein? Sertãozinho que teve um caminho assim. Vou falar tudo isso para você. Vou dar a ficha técnica, vou passar para vocês os melhores lances da partida. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? Ontem eu subi uma prévia, né? Os melhores aí da Série C do brasileiro, dos 20 times, contratações, treinadores. Já tinha feito isso na Série B, já tem a primeira da Série B aí, tem já a primeira e a segunda da Série A do Brasileirão, tem a Série A3, tem a Série A4, que vai chegar agora nas semifinais. Na sexta-feira já tem um jogo. Enfim, tá tudo lá. Procure o playlist que você vai se informar com tudo, com todos os detalhes. Sobe e desce na tabela. Quando a gente pega nas retas finais das partidas, você tem ficha técnica, tem qual que é o público, enfim, tudo para você, certo? Então faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, dê seu palpite, dê sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como a gente troca ideia nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR. Perfeito? Então vamos lá. Sertãozinho e Monte Azul Monte Azul foi a primeira melhor campanha na primeira fase, com 30 pontos. Monte Azul foi o primeiro com 30 pontos, Sertãozinho foi o quarto com 25. Aí vocês lembram, o primeiro com o oitavo, o segundo com o terceiro, o segundo com o sétimo, o terceiro com o quarto com o quinto. Nessa combinação, o Monte Azul pegou a Itapirense, primeiro com o oitavo, 0-0 em Itapira, 3-2 em Monte Azul Paulista e saiu das quartas para a semi. O Catanduva, o Sertãozinho pegou o Catanduva e o Catanduva deu problema para o Sertãozinho. O Catanduva empatou com o Sertãozinho 0-0 em Sertãozinho. Porém, em Catanduva, o Sertãozinho foi lá e fez 2-0. Aí viemos para as quartas. Não, as quartas, aí viemos para as semifinais. E nas semifinais, aquele detalhe. Quem se classifica não só é finalista, como já garante o acesso. O Monte Azul pegou o Rio Branco, ganhou do Rio Branco em Americana por 1-0, naquela arbitragem polêmica, anularam um gol, né, incorretamente do Rio Branco e tal. Mas aí em casa devolveu 2-1, venceu por 2-1 e você nem consegue falar muito do primeiro jogo. Foi 1-0 em Americana para o Monte Azul e 2-1 em Monte Azul, subiu e foi para a final. O Sertãozinho pegou o Marília em casa e fez 2-0. Aí em Marília, o Marília teve o Fumaça expulso com 13 minutos do primeiro tempo, pressionou o Sertãozinho, fez 1-0, mas a melhor defesa segurou 1-0 e se classificou. 2-0 em casa, 1-0 fora. Sertãozinho se classificou e fomos agora para esse jogo decisivo, o primeiro dos dois. Primeiro, Monte Azul tem a melhor campanha, segunda melhor campanha ficou com o Sertãozinho, primeiro jogo em Sertãozinho. E o Sertãozinho com 3.467 pessoas no estádio, tinha torcedor do Monte Azul também, acompanhei o jogo todinho, 65.865 de renda, 3.467 o público. Veremos qual que vai ser o público na cidade de Monte Azul Paulista, sábado agora às 15 horas.
O Sertãozinho do técnico Marcelo Marelli jogou com Gabriel, Yuri Marley, o Shoa, Iago Mota e Moreira. Depois entrou o Franco. João Salles, Renezinho, depois Fabinho, o Wagner, aí o Alan Leite, depois o Luciano, que entrou muito bem, o Baggio, depois entrou o Alisson, e o Alisson Bahia, e depois entrou o Marlon. Marcelo Marelli é o treinador. Monte Azul, do técnico Quinho Forgiarini. Monte Azul vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, hein? Ia começar esse final de semana, só vai começar no próximo, mas vai jogar, porque foi o campeão paulista do ano passado. Zanella, Kevin, que tomou o 3º cartão amarelo, vai ficar fora do jogo de volta. Cesani, o capitão do time, Pingo, Pedro, Vinícius Tizil, depois entrou o Brito, Lucas Black, depois o Carlinhos e Negueba, Wanderson, depois Maurício, Gui Salles, Rian, depois Natan. Ah não, o Pedoca entrou no lugar do Negueba também. Então esses foram os times. E o que a gente pode falar do jogo? Um jogo que foi no primeiro tempo, vamos lá, até os 15 minutos meio equilibrado. Mas ofensivamente o Sertãozinho procurava mais. Como é um time de velocidade e toque de bola, o Monte Azul, no que o Sertãozinho partia, pressionava, o Monte Azul segurava e tentava retraindo. Com 17 minutos de jogo, numa cobrança de escanteio foi do Rian. Acho que foi do Rian. Mas o Cesani, o goleiro, cabeceou, a bola quicou e ia entrar, a zaga salvou o que poderia ser o primeiro gol do Monte Azul. Aí, essa foi a primeira chance da partida mesmo real. Aí aos 18 minutos começou uma pressão do Sertãozinho, rapaz. Um cruzamento da direita do Moreira, da esquerda do Moreira. O Wagner, camisa 10, cabeceou, o Zanella fez uma defesa fantástica. Fantástica. Depois a gente teve uma cobrança de escanteio no minuto seguinte, aos 19, do Baggio. E aí o Wagner antecipou no primeiro pau e fez de cabeça. Pressão, Wagner cabeceou, o goleiro fez uma grande defesa, depois saiu o escanteio, cobrança de escanteio do Baggio, no primeiro pau desviou e o Wagner saiu para fazer aquela festa. Depois do gol do Sertãozinho, o Monte Azul se lançou e o Sertãozinho passou a retrair para ele jogar no contra-ataque. Aí teve uma confusãozinha ali com 31 minutos de jogo, o preparador de goleiros Nivaldo do Monte Azul ali reclamando da arbitragem, tomou um cartão vermelho, deu aquela parada, deu aquela sossegada, e o Monte Azul, a partir dos 35 minutos, começou a encurralar o Sertãozinho, que estava com dificuldade até para sair no contra-ataque. Aí o Gui Salles invadiu a área e na hora que ele foi chutar foi travado pelo zagueiro o Shoa. Isso aos 36. Aos 37, o Negueba de fora da área chutou e o Gabriel fez uma bela defesa. E aí essa pressão aos 38, uma jogada que começou pela direita, a bola sobrou para fora da área e o Pingo, rapaz, camisa 5 do Monte Azul Paulista, acertou um tirambaço, um chutaço no ângulo, indefensável para o goleiro Gabriel, e o primeiro tempo saiu 1-1. Nesse primeiro tempo eu quero dar meus parabéns ao Quinho Forgiarini, que quando ele toma 1-0 do Sertãozinho, o que ele faz? Para o time dele ficar mais ofensivo ainda. Ele tira o Vinícius Tizil aos 35 minutos de jogo. Tira um volante e coloca o Brito um atacante. Então ele traz ali o Lucas Black, o Negueba, os caras mais para trás que são ofensivos, coloca um outro atacante e vai jogar tipo num 4-2-4. Ele faz essa substituição aos 35 e aí tem uma pressão 36, 37, criando oportunidades, e aos 38 sai o gol de empate. Então ele foi arrojado, cara. E foi premiado com esse arrojo no primeiro tempo, que terminou 1-1. Isso merece sempre a gente falar da parte tática da partida, que você vê que o treinador conhece o elenco e tudo. Aí perde, o cara não fez nada certo. Perde, um vai ter que perder, né? Os dois times são ofensivos, o Monte Azul mais goleador, o Sertãozinho toma poucos gols. Mas veja que ele veio fazendo, né? Fez 2 no Catanduva, fez 2 no Marília e agora fez 3-1, 2 gols de diferença também no Monte Azul.
Veio o segundo tempo e o jogo ficou morninho, 1-1, assim, meio acomodado. O Sertãozinho tentava, marcava bem. 25 minutos de jogo, não aconteceu nada do segundo tempo. Nada, absolutamente nada. E aí o elogio que eu faço que eu fiz do Quinho Forgiarini, que conseguiu empatar, levando o time para cima, eu quero fazer para o Marcelo Marelli. Marcelo Marelli colocou o time também um pouco mais à frente, tirou o Alan Leite, colocou o Luciano Oliveira. Ele tirou o Baggio, colocou o Alisson, tirou o Alisson Bahia e colocou o Marlon. Colocou caras mais descansados e que estavam ali com um empate dentro de casa já desgastado, né? Choveu um pouquinho, não foi aquele temporal e tal, mas campo mais pesado e tal. Ele mexeu no setor ofensivo e de repente o Sertãozinho começou a pressionar. E olha que coisa maluca, né? Os dois jogadores que tinham acabado de entrar, o Alisson fez jogada pela direita, a bola sobrou para o Luciano Oliveira, que o Luciano Oliveira, os dois tinham acabado de entrar, saiu a jogada e o Luciano Oliveira faz 2-1 pro Sertãozinho aos 26 minutos. Depois ainda você teve uma cobrança de falta que o Zanella fez uma grande defesa, e aí aquela pressão, Sertãozinho atacando, Monte Azul contra-atacando, mas os zagueiros dos dois lados conseguindo impedir finalizações perigosas. Mas o jogo ficou movimentado, ficou louco, ficou assim, enfim, lá e cá, mas com poucas finalizações, porque as marcações estavam assim encaixadinhas e tal. Até que o Luciano, que tinha feito o segundo gol, aos 48 do segundo tempo, recebe uma bola meio que da entrada da área, toca de calcanhar, o volante João Salles entra na diagonal e dá uma paulada e faz 3-1 aos 48 do segundo tempo. Vitória contundente do Sertãozinho. 2 gols de diferença, como ele tinha feito no Marília. Tanto que ele perdeu do Marília por 1-0 e se classificou e garantiu o acesso. Agora ele fez 3-1 com estilo, né? Primeiro tempo, Quinho Forgiarini fazendo substituições interessantes, uma substituição interessante, colocando e sendo premiado com o gol de empate. Quando tudo caminhava para o 1-1, já estava quase indo ali para o 25, já do segundo tempo, não tinha acontecido nada, mexe no seu setor ofensivo, e aí o Luciano faz o gol com a jogada do Alisson, e o Luciano de calcanhar toca a bola para o João Salles fazer 3-1. Então você teve essas situações legais, táticas, para a gente explicar que foram belos trabalhos do Marcelo Marelli e do Quinho Forgiarini. E olha, um belo jogo. Claro, você vai falar, teve aquele marasmo ali depois do 1-1, segurou um pouco o jogo, segundo tempo travado, normal, é final, gente, vale título, né? O Sertãozinho foi campeão dessa Série A3 em 71, em 2004 e 2016. Ele busca a 4ª conquista dessa Série A3. O Monte Azul, que já foi vice em 2007 e 2019, está querendo o título também. Mas o Sertãozinho abriu a boa vantagem. 3-1, agora o jogo de volta é sábado agora, 3 da tarde, Monte Azul Paulista. Só para você entender. 2 gols de diferença ganhou o Sertãozinho. Tem que fazer 2 gols de diferença o Monte Azul para poder levar para os pênaltis. Para ser campeão no tempo normal, tem que fazer 3 ou mais, certo? O Sertãozinho, óbvio, joga por vitória, óbvio, joga por empate e joga para perder por 1 gol de diferença, que ele também é campeão. Então, para ele perder o título, tem que ser por mais de 2 gols de diferença no tempo normal, 3, 4, 5, aí ele perde o título. Para ele buscar o título nos pênaltis, se ele perder por 2 gols de diferença, acredito que ficou numa situação interessantíssima o Sertãozinho. Claro, sabadão eu vou acompanhar tudo, o jogo é 3 da tarde, 5h30 eu venho com todos os detalhes dessa grande final que eu vou acompanhar. Perfeito? É isso aí, forte abraço a todos, parabéns ao Touro dos Canaviais, abre 3-1, o Monte Azul agora vai ter que mostrar serviço, vai ter que mostrar porque é o melhor ataque da competição. Forte abraço a todos, até sábado!